Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que trouxe a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, vamos estar juntos meditando. São Mateus, capítulo 7. Estamos quase no final, falta só um versículo para nós concluirmos o capítulo 7. Hoje a nossa leitura, ela foi baseada no capítulo 7, verso 24. Aumente só mais um pouquinho, viu? Alô, som, isso, tá bom. São Mateus, capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica ou não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. Atente para essa expressão aí do verso final aí. E foi grande a sua queda. Queridos irmãos e amigos, baseado nesses versículos lidos, nós iremos falar sobre... Está ali, coloca lá na tela o nosso tema, para a casa não cair. Digam comigo bem forte. Mais uma vez, bem forte. Para a casa não cair. A nossa introdução, vamos lá. Vamos colocar aí na tela. Já seguimos a leitura do texto bíblico. E a nossa introdução é essa aqui. Pronto? No aspecto figurativo, nós somos comparados a uma casa. Isso está bem claro em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Vocês se lembram que nesse texto, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então perceba bem que essa expressão casa, ela está sendo usada aí figuradamente para representar a nossa vida. E aí a gente canta, a minha casa, eu sou uma casa, morada do Senhor. Isso é algo que nós conhecemos muito bem. Mas assim podemos começar fazendo uma pergunta. Por que grandes casas humanas, elas caem? Por que grandes ministérios fracassam? Por que grandes casamentos caem por terra? São três perguntas que eu creio que você já ouviu. Isso é trivial. Homens com ministérios suntuosos, eu não vou citar nomes, mas que foram célebres na história do Evangelho e fracassaram, caíram de um modo horrível. Por que que isso acontece? Por que que homens com ministérios mundial, chega a fracassar? Por que que isso acontece? E aquele casal que você ouvia dizer que era lindo, a história de amor, que era bonito, mas agora você ouviu que eles estão separados. Por que que essas coisas caem? Por que que esses ministérios caem? Por que que grandes líderes caem? De quem é a culpa? Quem leva a culpa nesse particular? Nós somos tendenciosos, em especial na vida cristã, espiritual, quando um pastor cai, a primeira coisa que diz, coitado,
ele pecou, nós temos que também estar em alerta, porque pode acontecer conosco. É verdade. Ah, aquele fulano se separou, eu tenho também que ter cuidado. É verdade. Ah, fulano de tal que tinha um grande ministério, fracassou, eu tenho que ter. É verdade. Só que se você analisar bem, o problema não é só o diabo. É isso que eu vou falar hoje com os senhores. O problema não é só o diabo. É por isso que lá em Tiago 1,14, ele diz que cada um é tentado pelo seu próprio pecado. Começa de dentro. Grandes líderes caem, não é só uma questão de fraqueza humana. Nós temos que atentar para isso. Às vezes nós culpamos e se aproveita dessas insuficiências para dizer fulano é fraco, fulano caiu, fulano fez isso, é porque é um coitadinho. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia, ela mostra para nós que todos que não começam bem ou que não constroem a casa bem feita, ela vai cair e vai ser grande a sua queda. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Jesus aqui ele está mostrando claramente para nós que o problema começa com a casa sendo construída. Talvez você esteja colocando os tijolos errados. Talvez você esteja colocando o reboco e a tinta apenas de aparência. Existem muitas casas lindas, homens de casas bonitas, que a gente diz, ah, aquele ali é um casal muito lindo, mas às vezes é só o reboco. Ah, mas aquele ministério do pastor é lindo. Às vezes aquilo ali é só a fachada, é só reboco. Ah, mas aquele cantor é um instrumento. Às vezes é só reboco. Entenderam? E aí você pode observar que essa construção ela pode ter problema. E eu vou falar hoje sobre isso. Se os irmãos analisarem, o apóstolo São Paulo, em Atos capítulo 23, verso 2, ele estava no tribunal para ser julgado. E de repente, quando ele estava sendo julgado, a autoridade mandou bater na boca dele. Ele olhou para a autoridade, está lá, e dirigiu-se a Paulo e disse: tu estás aí para me julgar segundo a lei, e pela lei tu manda me ferir parede branqueada. Estão entendendo? Há muita gente que a parede é só branqueada. Mas por dentro, sabe o que Jesus diz? São sepulcros caiados. Está lá em Mateus 23. É bonita a fachada. A casa é bonita. A tinta é bonita. O modelo da casa é linda. Mas é parede branqueada. Quando você vê o ministério de um homem de Deus fracassar, não pense que foi da noite para o dia. As erosões começaram há anos. Casa nenhuma cai da noite para o dia. Quando você vê um casamento fracassar, que parecia linda, aí você diz até assim: meu Deus, eu não acredito, a fulana era linda, mas aquele esposo dela. Mas a erosão já vinha comendo há tempo. Tudo é parede branqueada. É por isso que eu quero dizer hoje para vocês que quem quiser edificar bem a casa tem que começar pelo alicerce espiritual, e o alicerce é Cristo Jesus. Só quem crê aí diga glória a Deus. Então nós vamos começar por aqui hoje. E aí tu vai se preparando aí, porque se a tua parede for branqueada, nós vamos arrancar tudo em nome de Jesus. Descascar tudo. Vocês se lembram que quando a praga entrava na casa, tinha que descascar tudo, até arrancar as pedras da casa. Aí quando a lepra não estava mais, o sacerdote dizia: pode entrar na casa, que agora a casa está purificada. Quem quer que Jesus entre na casa aí, diga glória a Deus. Então vamos lá. Queridos, vamos lá para o texto agora de Nilton. Vamos lá para Mateus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e você vai acompanhar comigo essa leitura. Pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar juntos. Você pega aí a sua caneta ou o seu lápis e você vai marcar. Observem que Jesus estava terminando de fazer o seu discurso, o grande discurso do Sermão
da Montanha, que começa com o capítulo 5 e vai até aí esse versículo que nós estamos falando, ok? Jesus termina de falar e antes que ele faça a conclusão, ele já está chegando aqui ao ápice do sermão, aí ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Prestem bem atenção que nós vamos ter que explorar aqui alguns verbos no hebraico, porque esse texto ele tem 3 verbos importantes. Digo comigo bem forte: ouvir, praticar, edificar. Quais são os 3 verbos importantes? Mas diga bem forte, quais são eles? Ouvir, praticar e edificar. Pronto. Então, Jesus Cristo, ele começa dizendo o seguinte, ele falou do capítulo 5, vocês já se lembram, que ele abordou sobre as beatitudes, ele abordou sobre o sal e a luz, ele abordou sobre o adultério, sobre o divórcio, ele abordou sobre a oração, sobre o jejum, ele abordou sobre sacrifício, ele abordou sobre tudo. Depois que ele termina, aí ele diz: olha, aqueles que escutam as minhas palavras. Se vocês analisarem, vai aparecer aí no próprio texto grego esse verbo akouo. Observe aí, akouei, está aí, ouve. Akouei, ouve. Aquele que ouve, aquele que escuta. Esse verbo aí é atender, esse verbo aí é obedecer. Esse verbo escutar quer dizer compreender. Jesus estava dizendo o seguinte: aquele que compreende tudo que eu acabei de falar. Isso é muito interessante, meus irmãos. Por que esse verbo aí, ele é muito interessante? É porque, na verdade, aí, quando nós atentamos para essa colocação, eu fiz essa análise aqui no meu próprio texto original, e o que eu coloco é o seguinte: esse verbo escutar, ele trata de entender no íntimo da alma a comunicação divina. Ouça como isso é lindo. O verbo akouei, akouo no presente do indicativo, voz ativa, ele está dizendo que aquele que compreende as verdades de Cristo lá no íntimo da alma, lá no âmago da alma, vai entender o que é a comunicação divina. Coloca bem aí, Genildo, por favor. João 6, verso 45. E o pastor Wagner pode ler aí essa passagem bíblica. Como é que diz ela aí? Vamos lá. João 6, 45. Está escrito nos profetas. Isso. E serão todos ensinados por Deus. Isso. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, prestem bem atenção que esse verbo ouvir é aquilo que você compreende pelo íntimo da alma, a comunicação de Deus. Não está na esteira humana, não está no patamar humano, é a comunicação de Deus para a nossa alma. Perceba que Jesus, agora vamos voltar para lá, por favor. Jesus começa com esse verbo ouvir. Ele começa com akouei. Esse verbo ouvir, ele trata de compreender. Não basta simplesmente você ouvir. É preciso compreender para que a construção comece. Você tem aí 2 tipos de construtores. Ouçam bem isso. Você tem 2 tipos de construtores. O primeiro construtor é sábio. O segundo construtor é doido. O primeiro construtor é o quê? É sábio. E o segundo? É doido, é tolo, é louco. Eu vou já falar sobre ele. Jesus diz: quem escuta as minhas palavras, quem ouve as minhas palavras, é o primeiro construtor. A nossa vida só tem 2 classes de pessoas. Toda a história da humanidade só tem 2 classes. Uma, a classe dos bons, e outra, a classe dos maus. A classe dos que constroem bem, a classe dos que constroem mal. A classe que escolhe a porta estreita, o caminho apertado, a classe que escolhe a porta larga e o caminho amplo. Perceba que Jesus, ele quer mostrar que a vida, ela é construída. E a nossa vida espiritual, irmãos, ouçam bem isso. A nossa vida espiritual é uma construção. É uma construção.
A vida espiritual não é mágica. Você não aceita Jesus e amanhã você já é um santo. A vida cristã não é isso. Você aceita Jesus e amanhã já se tornou um homem de Deus. Não é assim, é uma construção. E Jesus está dizendo que a construção, ela para ser boa, ela começa com o quê? Vamos lá, me ajude aí, vocês já pegaram. Para a construção ser boa, ela começa como? Ah, não, anda para o alicerce. Porque prestem bem atenção. Quando você vai construir uma casa, você não coloca alicerce, você coloca quem primeiro para gerenciar tudo? Você coloca quem? O engenheiro. Então, o que é que você vai fazer antes de começar a construir a casa? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? É a planta, não é isso? Mas eu já falei aí o primeiro verso. Ah, antes de você construir, você vai fazer o quê? Ouvir. Vai ouvir o engenheiro, vai ouvir o mestre de obra, vai ouvir o pedreiro. Depois que você vai ouvir todos, aí é que você vai na loja para escolher o material para começar o alicerce. Entenderam? E eu vou já falar isso. Olhe para cá. Vida espiritual só presta se você começar ouvindo e ouvindo quem presta. Tem muito crente que a vida espiritual dele é raquítica. A vida espiritual dele é sem base. É sem estrutura. Porque ele só ouve gente que não presta. Pastor Ziel, o que o senhor está dizendo? Eu disse agora há pouco que o verbo ouvir é compreender no íntimo a comunicação de Deus. Você quer uma prova? Quando você pega o Salmo 1, o salmista ele começa construindo a nossa vida. Ele diz, bem-aventurado o homem, vamos lá, me ajudem. Bem-aventurado o homem que não anda. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda. Pronto, coloca lá, Dinilton, só para eles verem bem direitinho. Eles sabem de qual, mas eu quero. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no... Ou seja, se tu quer ser abençoado, qual é a primeira coisa que tu deve fazer? É não escutar gente que não presta. Olha o que o salmista diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... E nem se detém. Preste bem atenção. Às vezes você é até um bom crente. Mas aí, de repente, você vai passando e começa a ouvir dois fuxiqueirinhos, dois ímpios conversando. Aí tu vai passando, ele diz, ei, espera aí. Não pare. Porque se tu parar, se ele disser assim, fulano, eu tenho um negócio para te contar, senta bem aqui. Pronto, se acabou. Por isso que o salmista está dizendo, nem se detém. E se tu parar um pouquinho, aí tu senta. E depois que tu senta, aí tu se acaba. Estão entendendo agora? Então prestem bem atenção. Jesus começa dizendo, a vida para ser bem construída, ela precisa começar pelo verbo ou pelo verbo ouvir. Por que, pastor Zé? Pelo verbo ouvir. É porque Jesus estava dizendo que o construtor sábio é aquele que escuta, é aquele que atende, é aquele que pondera, é aquele que está pronto para compreender. E isso, irmão, é tão forte que o ouvir na Bíblia, eu vou rapidamente correr aqui, o ouvir na Bíblia, ele é tão forte. Vamos colocando aí. Primeiro, mais do que os sacrifícios. Há muita gente na igreja que quer construir a vida espiritual apenas com sacrifícios, mas não gosta de ouvir. Gosta de poder, gosta de oração, gosta de movimento, mas não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir Bíblia, não gosta de ouvir ensino. E Eclesiastes 5 primeiro, coloca lá, Eclesiastes 5 primeiro, e o pastor Wagner leia aí, rapidinho, vamos lá. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Olha aí, ouvir é melhor do que fazer qualquer tipo de sacrifício. Queres mais? Coloca aí Provérbios 18:13. Olha a importância do ouvir. Vamos lá. O que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para vergonha sua. Olha como é importante. Antes de tu abrir a tua boca, antes de tu falar, primeiro procura escutar. A nossa igreja, ela está cheia de crente que gosta de responder logo. Está cheia de crente que gosta de falar. Na hora que tem qualquer assunto, ele vai para a internet. Na hora que tem qualquer assunto, vai para o WhatsApp. Observem bem que antes de tu falar,
é melhor você fazer o quê? Ouvir. Tem muitas vidas que são estragadas porque muitos não gostam de ouvir, só gostam de falar. E aí Salomão está dizendo que é estultícia responder antes de ouvir. Procure ouvir mais. Procure compreender, não é só escutar, é compreender mais. Mas eu vou citar mais um texto. Provérbio 28, 9. Coloca aí. Provérbios capítulo 28, verso 9. Como é que diz? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Tem muita oração que não sobe para Deus, sabe por quê? Porque você é péssimo para ouvir. Não ouve Bíblia, não ouve estudo, não compreende a comunicação divina. E quem não compreende a comunicação divina é péssimo para orar. Todos esses textos que eu estou citando aqui faz ligação com o que Jesus está dizendo. Ele termina de dizer, aquele que ouve a comunicação divina, que entra no coração, que entra na alma, eu comparo a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ouçam bem, a primeira coisa é ouvir. Seja uma pessoa pronta para ouvir. Hoje o maior problema, às vezes eu quero pregar o evangelho, eu escuto uma fita, eu ouço um DVD, eu escuto um pregador e amanhã eu já saio pregando. Eu não quero me sentar para ouvir. O grande problema é que muitos querem ser mestres, querem ser doutores, querem ser super crentes, mas não gostam de ouvir, de aprender bem. E aí a igreja está cheia de crentes, raquíticos, pequenos, anões na fé. Por quê? Porque não gostam de ouvir. Somos peritos em falar, gostamos de falar. Vocês já observaram que tem curso para tudo. Curso para oratória, a arte de falar bem, a arte de pregar bem, mas você nunca viu um curso para ouvir. Vocês já viram? Me diga, quem já viu? Quem já fez um curso aí, a arte de ouvir? Ah, fulano é um grande pregador, fulano é um grande orador, mas é melhor ser um grande ouvinte do que um grande falador. Vocês estão entendendo agora? E o maior problema é que nós queremos ser peritos só em falar, mas não gostamos de ouvir. E Salomão já derrota tudo, derruba tudo. Ele diz assim, olha, comece com ouvir. E Jesus termina o discurso dele e diz assim, olha, se vocês ouvirem tudo que eu falei para vocês, ou seja, se vocês compreenderem o que eu estou dizendo para vocês, volta lá para o texto. Se vocês ouvirem, compreenderem o que eu estou dizendo para vocês. Mateus 7, 24. E se vocês praticarem o que eu estou dizendo, essas minhas palavras, se você atentar bem para esse verbo que aparece aí, que é o verbo grego praticar, está aí, poiei, aquele que pratica, esse verbo praticar, porque quando você escuta, irmão, ouçam bem, quando você escuta, a alma recebe a comunicação divina, aí você vai praticar. Praticar é construir. Esse verbo aí no grego é construir, é fazer. Esse verbo aí, construir, que aparece aí no próprio texto grego, praticar, esse verbo, ele fala é tipo manufaturar, é tipo fazer. Então aqui você pode analisar que o próprio texto, ele está mostrando para nós que é você levar alguém a fazer um ganho, a ter um proveito prático. Então, se eu escuto, quem escuta as minhas palavras e as pratica, ora, não tem como eu construir se eu não aprender. Não tem como eu começar algo, a manufaturar algo, se eu não quiser ouvir. Como é que se tem um grande professor? É alguém ensinando, mas ele tem que fazer o que primeiro? Ouvir. Como é que se tem grandes engenheiros? Primeiro ele vai para a faculdade, fica quantos anos na faculdade? 5 anos. Um médico fica quantos anos na faculdade? 6, 7, 8, não é isso? Um advogado fica quantos anos? Ele fica fazendo o que lá na faculdade, na sala? Vamos lá, me ajudem. Ele fica fazendo o quê? Só ouvindo. E depois é que ele vai fazer o quê? Praticar. Esse praticar aí é construir. Ou seja, você não pode construir bem se você não sabe ouvir. Eu sou muito alegre pela teologia pentecostal, pelo movimento pentecostal.
que na hora que a pessoa aceita Jesus, bota para pregar, faz a inclusão social, isso é maravilhoso. Mas eu quero só colocar aqui um alerta. Isso também é perigoso. Por que é perigoso? Porque muitas pessoas que não gostam de ouvir, só querem ensinar, eles não estarão aptos para fabricarem coisas boas. Vocês entenderam agora? E às vezes nós estamos fabricando cada bonequinho dentro da igreja. Nós estamos fabricando cada tipo de crente. Nós estamos fabricando cada tipo de pessoas que até a gente diz assim, meu Deus do céu, isso é crente? Então todo crente aqui tem que gostar de ouvir, sentar para ouvir. Vai ter o tempo de falar. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo tem o seu. Tem um tempo de falar e tem um tempo de ficar calado. Então 5 anos, se der para tu aprender, fica na faculdade ouvindo. Tem irmão que chega aqui e diz, pastor, já estou com 3 meses de crente, não estou fazendo nada. Se você já estiver ouvindo pelo menos 1 ano, você já está fazendo grande coisa. Então comece ouvindo. Tem irmão na igreja que quando a nossa igreja, irmão, na sua maioria está cheia de crente pequeno, de crente medíocre, de crente que não sabe de nada, porque não gosta de ouvir. Nós temos grandes líderes que são péssimos para ouvir. Tem irmão que na hora que o pastor começa a pregar, o pastor Aziel começa a pregar, ele vai ler livro no púlpito. Sabiam dessa? Tem irmão, e diz que é crente, diz que é um homem de Deus. Tem irmão que na hora que o outro começa a pregar, ele vai mexer no celular. Irmão, a fé verdadeira, você só pode praticar ela construindo coisa boa se os seus ouvidos estiverem prontos para ouvir. Você pode analisar grandes mestres no mundo, grandes oradores, eles começaram ouvindo. Se você chegar no culto e sentar no culto, ficar batendo papo, ficar mexendo em celular, ficar mexendo em outra coisa, ficar mexendo com isso ou com aquilo, menino correndo dentro da igreja e você também dando atenção, você é um péssimo ouvinte. E péssimo ouvinte não constrói nada bom. Pode pegar qualquer aluno de destaque na sala de aula, é porque ele gosta de ouvir. Tem deles que dizem assim, não me atrapalha agora não, quero ouvir aqui o professor. Tem aluno que está na sala de aula só brincando. Ele vai ser um péssimo médico, vai ser um péssimo advogado, vai ser um péssimo teólogo, vai ser péssimo em tudo. Agora, aquele que gosta de ouvir, ele quer a comunicação para ele, ele vai saber praticar. Se você escuta bem, se você percebe bem, aí você vai fazer aquilo que está no próprio texto aqui, ó. Esse poiei, que é construir. Quem escuta bem, constrói bem. Quem lê bem, quem para a alma para ouvir, se silencia para escutar, para compreender, vai ser um instrumento de Deus. Então comece ouvindo. Comece ouvindo. Tem irmão que vem para o culto, ele não está interessado em ouvir, ele está interessado só pular, que nem pipoca. Ele quer logo chegar no culto, eu quero é poder, eu quero é mistério, eu quero é poder, eu quero é mistério. Não, mistério é porque quando você escuta bem, você constrói crentes bens. Quando você escuta bem, você vai ter mestre de verdade na igreja. Então, vamos atentar para Salomão. Ele diz que o ouvir é melhor do que oferecer um monte de sacrifícios. Será que você está pronto para fazer isso? Mas aí, prosseguindo o texto, Jesus Cristo fala que a casa, para começar a ser bem construída, ela tem que começar com pessoas que queiram ouvir. Aí quando você escuta bem, você vai fazer uma casa? Eu vou fazer uma casa. Coloca bem aí, Lucas 14, 28. Você vai fazer uma casa? Vou. Mas aí você primeiro começa a escutar. Escuta o vizinho, escuta o preço, escuta o engenheiro, escuta o mestre de obra, escuta alguém que conhece sobre construção. Aí agora o pastor Wagner lê. Olha o que a pessoa faz. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então, olha, o Senhor está nos dando uma lição. Hoje preste bem atenção, é uma conversa aqui. O Senhor está nos dando uma lição de prudência. O Senhor está mostrando que vida espiritual não se constrói no oba-oba. Vida espiritual não se constrói, olha para cá, meu santo. Vida espiritual não se constrói em monte. Vida espiritual não se constrói, receba, bota a mão na cabeça, tome daqui, tome de lá. Vida espiritual se constrói ouvindo. Aleluia. Vida espiritual se constrói ouvindo.
E aí Jesus Cristo diz: aquele que ouve as minhas palavras e começa a fabricar coisas boas. Volta para lá, Dinildo, por favor. Ele diz: eu vou comparar ao quê? Ao homem? Como é que ele chama aí? Fronimo. Essa palavra fronimo. Olha aí. Eu vou comparar ao homem prudente. Esse fronimo é o sábio. Vocês sabem o que essa palavra quer dizer aqui? Ela quer dizer uma pessoa. Essa expressão no texto original fala de alguém que é sábio, prudente e que coloca a mente para funcionar. É que sabe refletir e que é atento aos seus próprios interesses. Perceba que essa palavra fronimo é alguém que bota a mente para funcionar. Mas só bota a mente para funcionar quem faz o quê? Só bota a mente para funcionar quem faz o quê? Quem escuta bem, quem compreende a mensagem. O aluno está lá na sala de aula ouvindo o professor, ele anota tudo. Quando ele chega em casa, aí ele vai fazer como um fronimo, ele vai sentar e vai colocar a mente para refletir, para pensar. Ele tem interesse naquilo ali. Veja como é linda a vida cristã. Jesus não quer que você seja um crente boboca, meu irmão. Jesus não quer que tu seja um crente aéreo. Jesus não quer que você seja um crente de outro planeta. Você tem que estar na terra, mas tem que ser um crente de mente ágil. Um crente de mente esperta. Tem irmão que pensa que Jesus nos salvou para a gente ser besta, ser um bocado de crentinho velho besta, um boboquinha rei na terra. Tudo que bota para crente, o crente quer. Não é assim não, meu irmão. O crente tem a mente de Jesus Cristo. Crente bota a mente para funcionar. Ele sabe o que ele quer, ele sabe como vai proceder, porque ele recebeu o ensino de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Olha para cá, meu irmão, bota essa tua mente para funcionar. Tu pode ter glória a Deus, tu pode ter poder de Deus, tu pode ter língua estranha, tu pode ter aleluia, mas você não pode ser atrasado em mente. Seja um crente sábio. Seja um crente que tenha capacidade de refletir, de pensar, de se desenvolver. Aí Jesus diz assim: olha, esse crente que recebe o meu ensino, ele é esse fronimo que ele coloca a mente para funcionar. Aí como é que ele vai fazer? Eu vou construir minha casa espiritual. Mas se ele é sábio, essa casa espiritual que ele vai construir, ele não vai colocar qualquer bagaço nela. Ele não vai colocar qualquer material nela. Olha para mim que eu vou dizer uma coisa interessante. Você que quer ir para o céu, você pensa que o céu é lugar de bagaceira? Você pensa que esse seu pulinho, que esse seu gritinho, que essa sua exigência, é isso que Deus quer? Bota a tua mente para funcionar, meu filho. Quem vai para o céu é quem sabe construir bem a casa espiritual. E quem constrói bem, sabe qual é o material que tem que botar na casa. Coloca aí 1 Coríntios 3:10. Rapidinho, só para os irmãos terem ideia. Você quer construir a sua casa? Vamos começar. Olha aí, vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Isso. pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Eu vou construir a minha casa. Eu vou construir a minha casa. Mas eu vou colocar que tipo de material? Você vai colocar palha, feno ou madeira? Você vai colocar pedras preciosas, ouro ou prata? Olha o que Paulo está dizendo. O Senhor já nos deu a inteligência. Ele já nos deu o ensino. Agora, quem vai construir a sua vida espiritual? Que tipo de material você quer colocar na casa? Que tipo de material você quer construir? Aí é que entra a sabedoria. Se você não tiver a sabedoria, você vai colocar qualquer material na casa. E o mais interessante é que a construção da casa não começa com a parede, não começa com o reboco, não começa com o telhado. A construção da casa começa por onde? Vamos lá agora. A construção da casa começa por onde? Pelo alicerce. Então você tem dois tipos de construtores aqui. Um é um construtor sábio. É esse construtor que é chamado aqui fronimo. Ele bota a mente para funcionar. Ele não quer qualquer material na casa. Ele não quer qualquer bagaceira na casa. Vocês sabiam que a qualidade da casa depende do material? Então, se você pegar o tijolo da inveja e colocar na casa, se você pegar o tijolo da ambição e colocar na casa, se você pegar o tijolo do fuxico e colocar na casa, se você pegar o tijolo da língua grande e colocar na casa, que tipo de casa não vai ser você na terra?
Tem gente que a casa dele, irmão, é cheia de ambição, é cheia de inveja, é cheia de ódio. Sabe por quê? Porque o material que ele bota lá é só material que não presta. A casa é acabada. É por isso que Jesus diz, coloca a tua mente para funcionar. Aí Paulo diz, veja cada um como edifica. Mas esse construtor sábio, ele vai fazer a casa dele. E tem o construtor, que é o tolo. Morô, essa palavra morô do hebraico, do grego, sabe o que ela quer dizer? Insensato, louco, tolo, estúpido. É aquilo que está no Salmo 14. Diz o tolo, diz o nércio, não há Deus. O construtor louco, ele não quer saber que tipo de material ele vai botar. Ele não quer saber que tipo de terreno. Ele quer fazer a casa. Agora o construtor sábio, olha como é que ele procede. Ele vai construir a casa. Tanto ele, o mais interessante, irmãos, é que os dois vão construir a casa. Parece que vão ser vizinhos, pelo texto aqui que Jesus faz. Por essa parábola que ele faz. Parece que os dois vão ser vizinhos. Eles vão construir num vale. Eles vão construir a casa num vale. Só que o homem sábio, quando ele olha, ele diz, não, aqui é um vale. Aqui passa água. Só que era o período da seca. Na seca não dava para imaginar que ali passava água. Ouçam bem essa. Crente prudente, crente sábio, crente inteligente. Ele olha e diz, não, aqui é um vale. Mas pode passar água, pode vir uma enchente. Eu vou fazer o seguinte, antes de eu começar a construir a casa, eu vou fazer o alicerce. Lucas 6,48. Mas olha como é que esse homem faz para construir o alicerce. Olha o que ele faz, coloca aí. Vamos lá, rapidinho. 6,48. Leia, pastor Wagner. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Isso. E cavou e abriu bem... Para aí. Como é que ele vai construir a casa? Qual é a primeira coisa que ele faz? Cavou. Ele cava. Abriu bem fundo. Por que ele abre bem fundo? Olha para cá que isso aqui é interessante. Ele sabia que o lugar não era seguro. Ele sabia que ali passava água no inverno. Então, para a segurança dele, ele quer encontrar o lugar mais duro lá no fundo. Ele cava, até encontrar um solo resistente. Aí quando ele topa na rocha, ele diz, agora eu vou colocar o meu alicerce. Irmão, vida cristã é negócio sério, meu irmão. Olha para cá, não é brincadeirinha não. Tem irmão que fica só aí, toca aqui, receba daqui, sinta unção, sinta nada. Tu tem que cavar, meu filho. Por causa disso é que tem hoje crente que aí era para receber tanta unção, tanto poder, e qualquer coisinha ele desiste. Qualquer coisinha ele cai da fé. Qualquer coisinha ele vai embora. Agora Jesus disse assim, esse homem, ele diz, eu vou construir minha casa aqui no vale. Eu não tenho outro terreno, mas aqui pode vir uma enchente, pode vir uma chuva. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou cavar bem, eu vou abrir bem, eu vou tirar toda a areia, que eu não vou construir em areia, e depois que eu arrancar tudo, aí eu vou colocar em cima da rocha o meu alicerce. Leia, pastor Wagner. E pôs os alicerces... Só mais um pouquinho de retorno aqui, vai lá. E pôs os alicerces sobre a rocha. Isso. E vindo a enchente, eita, bateu com ímpeto isso, a corrente naquela casa. Isso. E não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Deixa eu dizer uma coisa. A casa, quando está construída, o alicerce não aparece. É por isso que ninguém sabe quem é quem. Eu não sei quem é você. Eu não sei aqui, cada pastor que está aqui. Eu não conheço a estrutura. Eu não conheço a estrutura das irmãs. Eu não conheço a estrutura dos irmãos. Porque o alicerce fica lá embaixo. E a estrutura da casa não vem de cima, vem de baixo. É por isso que lá coloca bem aí de Nilton. Capítulo 2 de Efésios 21. Me parece que Efésios... isso, vai. No qual todo o edifício bem ajustado... Para aí, todo edifício bem... ajustado. Olha para cá, você chega aí na capital, aqui em São Luís, você vai lá no Calhau, quando chega lá tem um prédio aí, 30, 40, 50 andares. É coisa linda, só que tu não vê o alicerce que está embaixo. Mas toda a estrutura que está em cima, começa de onde? Começa de onde? Diga bem forte, começa de onde? Sabe por que tem muitos crentes perdendo o controle na pandemia, entrando em depressão, entrando em choque, dizendo que vai morrer? É porque a estrutura lá embaixo é fraca. Aleluia.
A estrutura, pastor Martins, lá embaixo é fraca, mas quando ele começa lá de baixo, ele cava, levanta o prédio. Eita, glória a Deus. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Só quem tem estrutura aí, só quem tem. Tu tem estrutura? Olha aí, só pro teu irmão, só olha para ele e diz assim: tu tem estrutura, irmão? Qual é a tua estrutura? É por isso que vamos começar agora. É agora que vamos começar aqui. Olha para cá. Quando você tem estrutura, eu vou mostrar na Bíblia o que é estrutura, casa bem construída. Jesus disse que esse homem cavou. Olha aí. Ele cavou. Aí botou o alicerce. E agora ele vai colocar um prédiozão bem alto. Olha aí. Bem ajustado, cresce. Templo que tem sabedoria, ele nunca bate, ele nunca fica para trás, só cresce. Crente que tem estrutura, ele só cresce. Ele só cresce. Ele só cresce. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olhe para cá. Você sabe o que é crente que tem estrutura? Porque tem irmão hoje que, na hora que o pastor não dá as horas para ele, ele diz: eu vou sair da igreja, o pastor não me visitou, o pastor não olhou para mim. Eu vou te dar aqui alguns conselhos. Se você pegar Gênesis, capítulo 39, versículo, você pode ler do 1 até o 14. O José chegou no Egito, vendido como escravo, na casa de Potifar, tinha promessa, tinha sonhos, tinha revelações, tinha tudo. Ele chega na casa de Potifar, vai trabalhar, era um cara bonito, era um cara bacana, um cara de presença. É por isso que eu disse para vocês que crente não é besta. José sabia botar a mente para funcionar. Ele trabalhava tão bem que o faraó, o menino, o Potifar, olhou para ele e disse: rapaz, vem aqui, tu é inteligente demais. Eu te botei lá para lavar cavalo, começar capinando e agora tu sabe produzir tudo. Eu vou te colocar como mordomo da casa. Entregou tudo para ele. E a Bíblia diz no capítulo 39, se você ler, está lá. A Bíblia diz: e o Senhor foi com ele lá, ele capinando, foi com ele limpando cavalo, e agora era com ele na despensa. Mas aí, lá vem um atrapalho. A mulher do dono da casa se apaixona pelo homem. Vocês estão entendendo? Sem pastor, sem igreja, sem se congregar, sem ninguém para visitar ele, vigiar ele. Aí lá vem a prova para ele. Aí a mulher chegou e não foi só um dia. Irmão, imagina uma coisa, era a mulher de Potifar. Se vocês entenderem bem, naquela época, se era a mulher dele, ela era uma mulher charmosa, ela era uma mulher bonita. E mulher, quando quer atrair o camarada, ela usa todo o charme dela, todo o poder dela. A Bíblia diz que ela tentou, foi vários dias. Agora imagine, irmão, um homem para aguentar isso tem que ter o quê? Ali. Eita, vamos lá. Tem que ter o quê? Alicerce. É porque tem um bocado aí de bonitão que diz que é crente, aí na hora que peca diz: olha, porque é o seguinte, a gente é fraco, a carne, irmão, olha para ti também, um dia tu pode cair. Não é assim que a Bíblia ensina não, irmão, a Bíblia manda tu criar vergonha. Tem irmão que anda com essa molecagem. Ele peca, faz tudo que não presta, aí tem que ter amor. E o José? A mulher disse: deita comigo, deita comigo. Aí pronto, um dia ela não aguentou, ela disse: hoje tu deita comigo. E ele era escravo, mas um escravo bonito, né? Porque tem escravo que é feio. Esse era um escravo bonito. Aí ela disse: deita-te comigo, deita. E ele diz: eu não posso fazer isso. Eu estaria pecando contra o meu Senhor que me entregou a casa. E eu estaria pecando contra o meu Deus. Olha o alicerce de José. Você olhava para ele, ainda era um rapaz, mas ele tinha estrutura, ele tinha base, ele tinha fundamento. Irmão, hoje, todo rapazinho, meninozinho aí de 17 anos diz assim: eu estou sem estrutura, eu não aguentei, eu não sei o quê. José, vendido pelos irmãos, abandonado pela família, vai para o Potifar, ele recebe uma honra, a mulher monta para ele cai na luta, jogam ele no cárcere, mas a Bíblia diz que quando ele foi para o cárcere, o Senhor estava com... Ele nunca perdeu o poder dele, sabe por quê? Porque ele tinha alicerce. Quem tem alicerce, irmão, pode estar na rua, pode estar na casa, pode estar na prisão, pode estar no quartel, pode estar no hospital, pode estar na praça, pode estar onde tiver. Se tiver alicerce, fica de pé. Aleluia. Você quer ver mais o que é alicerce? Tem irmão que diz: pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu perdi meu emprego, a luta está aí, a prova está aí. Aí se você pegar Jó capítulo 1, verso 18,
até o 22, a Bíblia diz que o vento vem, bate nos 4 cantos da casa de Jó, aí arranca tudo. Olha a estrutura de Jó. Jó cai, Jó se ajoelha, Jó coloca a boca no pó e diz: nu eu vim, e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do... Isso é o que, irmãos? Alicerce. Vocês estão entendendo o que é crença? O maior problema nosso hoje, meus irmãos, é que nós não temos alicerce. Nós temos muita estrutura teológica, nós temos muitos cultos, nós temos muitas programações, mas nós não temos alicerce. Coloca bem aí, para ele ler aqui, Atos, capítulo 7, 59 a 60. Só ainda para falar disso aí, coloca aí. E aí ele lê aí rapidinho, vamos lá. E apedrejaram a Estevão, Isso. que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha para cá, Estevão sendo apedrejado, sendo morto. Aí ele olha para os seus algozes, para os seus perseguidores e diz: Senhor, olha a estrutura desse homem, olha o alicerce desse homem. Senhor, recebe meu espírito. Vai lá. 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: E ele Senhor, ainda se ajoelha e clama com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. ele ainda diz: Senhor, eu quero te pedir, eles são ignorantes, não imputes a ele esse pecado. Já imaginaram a estrutura desse homem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O maior problema hoje é que nós não temos estrutura espiritual. O nosso alicerce é fraco, a nossa base é fraca. Olha a estrutura de Jó, olha a estrutura de José, olha a estrutura de Estevão. E hoje qualquer coisa a gente está morrendo. Qualquer coisa a gente está desistindo da igreja. Qualquer coisa a gente está desistindo da fé. Então vamos lá para o texto de Nilton, para a gente correr aqui. Então Jesus disse: quem ouve a minha palavra e coloca em prática é esse homem que é sábio e começa a construir com um grande alicerce. O alicerce você tem que cavar, tem que tirar a areia. E aí quando você tira a areia, você coloca na rocha. O mais interessante é que, se vocês analisarem, o homem que é sábio não quer construir na areia, ele quer construir na rocha. Enquanto que o homem que é tolo, ele não quer saber no futuro, ele não pensa na vida, ele é egoísta, ele é prepotente, ele é um tolo, ele vai construir na areia. E vocês sabiam que quando você atenta para essa questão da areia, a areia não tem resistência, a areia não tem firmeza. Sabe mais de uma coisa? A areia não aguenta pressão. Só que eu vou dizer algo interessante aqui para a igreja. Sabe qual é a maior prova de que alguém tem alicerce? Não é pela fachada, não. Às vezes tem irmão que entra aqui na igreja, ele está aqui, aí ele toda hora, na hora que o irmão diz, o pastor pregando, ele: epa, Jesus está aqui, eita glória, eita mistério. Isso aí não é estrutura, não. Sabe de nada, não. Tem irmã que está aqui, ela bate palma, ela corre, ela treme. Isso aí não é estrutura, não. Sabe quando é que você prova que a casa tem estrutura? Tem alicerce? Olha para cá. Os dois terminaram de construir a casa e entraram para casa. Chegou o inverno. O tolo nunca imaginava, de repente, vindo do Mediterrâneo, os ventos muito fortes começam a bater na casa. Parece que a casinha vai cair. Mas não é só isso. Quando eles olham para aquele vale, aquele córrego que passava, eles observam e começa a vir um vento forte. E de repente começa a cair chuva. A chuva vem de cima e começa a cair. O vento começa a bater forte na casa. E de repente eles olham e o rio, o córrego, começa a encher. Olha para cá, é de cima, é de baixo, é vento. Mas a casinha do crente sábio está lá. Ele está dentro dela, ele olha e diz: meu Deus, que temporal. Meu Deus, que vento. Meu Deus, que Covid. Meu Deus, quanta morte. Mas ele sabe que lá embaixo, a casa dele tem estrutura. Pode vir a enchente, pode até entrar água na casa, mas a casa não cai porque ele sabe qual foi o alicerce que ele botou nela. Aleluia.
Aleluia. Crente aqui que sabe qual é o alicerce que ele está. Pode até vir a água para o barco, porque quando Jesus estava no barco, a água também entrou no barco, mas não destruiu o barquinho dos discípulos. Quando Jesus está com você, Ele é o teu alicerce, Ele é a rocha. Pode a tempestade vir, pode a crise vir, pode a enchente vir, pode os ventos baterem forte, mas você está tranquilo. Sabe qual é o recado de Deus que eu tenho para você nesta noite? É que nessa pandemia que nós estamos passando, enquanto tem muitos que se perturbam, se abalam, saibam de uma coisa: quem tem um bom alicerce, sabe que a chuva está aí, sabe que o vento está aí, sabe que a tempestade está aí, e tem hora que balança a nossa casa, pode até a água entrar na casa, mas a casa não vai cair, porque tem alicerce. O alicerce é Cristo Jesus. Você não é crente só rebocadinho. Você não é crente só pintadinho. Você não é crente só reformadinho. Você é crente que tem alicerce. E crente que tem alicerce aguenta a pancada. Crente que tem alicerce aguenta. Agora prestem bem atenção uma coisa. Aquele que a casa está na areia, a areia não aguenta a prova. A areia não aguenta a pressão. Ela não tem estrutura. Na hora que veio o primeiro vento, a casa já se entortou. Na hora que veio a chuva, já começou a derrubar a parede. E aí, quando veio o temporal, jogou a casa todinha por terra. E a Bíblia diz: e grande foi a sua queda. Então, para finalizar, eu quero dizer 3 coisas importantes. Coloquem aqui na tela para que vocês acompanhem aqui. Ouçam bem. Para a casa não cair. Pastor Zé, o que eu devo fazer para a casa não cair, para a minha casa ficar de pé? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Vamos lá, diga bem forte. É fazer o quê? Pronto, mas ouvir quem? Tem irmão que vai ouvir, ele vai ouvir é crente que não sabe de nada. Você tem que ouvir é quem sabe, é quem tem experiência, é quem já passou pela prova, é quem foi ensinado pelo Senhor. Se tu não quer que a tua casa caia, comece a ouvir gente de bem. Comece a ouvir. Às vezes a irmã está com um problema no casamento, ela vai se aconselhar com a amiga dela. A amiga dela é pior do que ela. Não sabe nadinha. Sabe nadinha. Então você tem que saber que para a casa não cair, comece a ouvir quem sabe. E eu coloquei aqui que o sucesso, para quem escuta, aí está os textos que eu li. Salomão diz que quem é bom ouvinte sempre vai vencer. Seja um bom ouvinte. Deixa de falar muito. Deixa de conversar muito. Deixa de dizer besteira. Procure se posicionar. Quem escuta bem tem sucesso na vida. Qual é a segunda coisa? É preciso fazer o quê? Investir nos alicerces. Quem é o alicerce? Vamos lá, igreja. Eu vou fazer a pergunta aqui para vocês participarem. Quem é um alicerce? É Cristo. Jesus disse em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí tem 1 Pedro 2, 6, Romanos 9, 3, 3, e eu já li Efésios 2, 21, 22. Jesus é a pedra, é a rocha. Pega essa tua casinha pequena. Tu quer construir uma casa espiritual bem construída? Vá para o alicerce maior. O alicerce maior é Cristo. Não fica atrás de outra coisinha não, irmão. Não fica atrás de outro arranjo não. Vá para o alicerce. Vá para a rocha. Quem está em Jesus não cai. Quem está em Jesus não conversa besteira. Quem está em Jesus aguenta. Ok? E em terceiro lugar, para encerrar, é preciso não ser o quê? Deixe de ser tolo, meu irmão. Você não pode ser um crente besta. Você não pode ser um crente abestado, um crentezinho velho tolo, que aceita tudo, que quer colocar a casa em qualquer lugar, para não construir na tolice, que é areia. Todo crente que está na areia cai. Todo crente que está na areia fracassa. Vou mostrar só 2 exemplos aqui. Coloca aí 13, 21, 20, 21 de Mateus e depois 2 Timóteo 4, 10. Vamos lá. Crente na areia não aguenta pressão. Olha aí. E ele diz-lhe... Mateus 13, 20, 21. Como é que diz? O que foi semeado
em pedregais. Isso. É o que ouve a palavra Sim. e logo a recebe com alegria. É uma alegria na igreja. Tem irmão que na hora que entra aqui é um fogo. Aí todo mês ele está, todo dia ele está. Quando ele recebe a palavra, é um fogo, é uma alegria. Participa de evento. Mas olha o que acontece. Mas não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz, não tem raiz. Aí vai. Antes é de pouca duração. Não vai durar nada. E chegada a angústia e a perseguição Olha aí. por causa da palavra, logo se ofende. Isso, vai. E o que foi semeado entre espinhos Olha o outro aí. é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Pronto. Não tem como ficar de pé. A casa vai cair. Por quê? Porque ele colocou na areia. Ele viu umas pequenas pedrinhas e disse, eu vou colocar aqui. Mas era só areia. Não tinha consistência. Não tinha substância. Aí cai. Crente na areia, irmão, não aguenta pressão. Tem crente que por qualquer coisinha ele se desvia. Qualquer palavrinha ele nega a fé. Qualquer coisinha ele sai da igreja. E olha aí, vamos lá, a outra referência. 2 Timóteo 4,10. Olha esse crente aí que andava com Paulo. Esse aí andava com Paulo. 4,10, pode botar. Hã? Isso, vai. Isso. Coloque aí. Como é que diz? Isso. Porque Demas se desamparou. Isso. Me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Aí. Crescente para a Galácia. Esse aí era amigo de Paulo, companheiro de Paulo, crente com Paulo, mas amou o mundo velho e largou Paulo de mão. Crente na areia. Crente na areia não tem estabilidade. Crente na areia não fica de pé. É por isso que eu quero dizer aqui esta noite. Como é que você está construindo a sua casa? Ela só tem fachada? Ela só tem reboco? Ela só tem pintura? Ela só tem atrativo? Ou ela tem alicerce? Se a sua casa tiver alicerce, ela não vai cair. Se a sua casa estiver bem estruturada, ela vai ficar de pé. Ainda que venha a tempestade, ainda que venham os vendavais, ainda que venha chuva de cima, entre por baixo, vento entrando por todo lado, vai sacudir, vai balançar, mas essa casa não cai, porque ela tem uma rocha maior. E essa rocha é Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Coloque a tua casa em Jesus. Firme a tua casa em Jesus. E a vitória é nossa. Só quem crê nisso, diga glória a Deus.